Para analisar este cenário de incertezas geopolíticas e como isso pode afetar principalmente a compra de soja no Brasil, nós vamos conversar com o Rafael Bulaskowski, que é analista de inteligência de mercado da StoneX. Bem-vindo ao Hora H do Agro, muito obrigada pela sua participação e começo então indo direto ao ponto. Esses contratos de longo prazo entre Estados Unidos e China podem reduzir o mercado brasileiro de soja? Já dá para a gente fazer algum tipo de afirmação nesse sentido? Ou ainda é muito cedo, precisa esperar amadurecer esse diálogo entre os dois presidentes? Olá a todos. Bom, sem dúvidas, é um assunto bastante delicado para o mercado de soja brasileiro, né? A gente viu ali quando começou essa disputa tarifária entre Estados Unidos e China, o mercado brasileiro foi o que mais se aproveitou disso, né? Porque Estados Unidos e Brasil competem no mercado exportador de soja e a China é o principal importador do mundo. Então, realmente, a gente viu uma valorização da soja brasileira, um maior interesse de compra da soja brasileira por parte da China. Movimento esse que perde um pouco de força nesse momento em que a soja americana volta para o olhar ali do comprador chinês, né? Então, sim, é um assunto delicado um pouco aqui para o agro brasileiro, mas ainda assim, vale pontuar. A gente segue com exportações muito fortes para a China. Em 2025, essas exportações devem bater um recorde. E os Estados Unidos, né, vale sempre pontuar, não tem disponibilidade de exportação para abastecer a China como um todo. Então, de qualquer forma, o comércio Brasil e China no campo da soja não está completamente comprometido, né? Uhum. A gente vem acompanhando esses diálogos que vão acontecendo, né? Lula e Trump, depois Trump e Xi Jinping, tentando ir fazer esse quebra-cabeça. Então, dentro do que você falou, é exatamente isso. O Brasil, ele bateu o recorde de exportação para a China, a gente continua com esse mercado muito bem consolidado, mas o que explica, então, mesmo com esse volume recorde, o que explica a recente queda no preço físico da soja em relação à Bolsa de Chicago? Por que a gente está vendo essa diferenciação e o que a gente pode esperar, pelo menos num curto prazo, né? Não vamos falar de longo prazo, não, porque as notícias estão vindo a uma velocidade muito rápida. Pois é, bom, falando em preço físico, né, o preço no porto, principalmente, o que a gente viu foi uma desvalorização bastante expressiva do preço da soja no porto brasileiro. Naturalmente, essa época do ano, que é uma época de entre-safra aqui no Brasil, ou seja, né, a nova safra de soja está começando a ser plantada agora, então a gente tem uma baixa disponibilidade de soja no mercado doméstico, então naturalmente os preços são um pouco mais altos. Porém, eles vinham operando a patamares ainda mais altos do que seria tradicional, justamente por esse grande interesse da China. Uma vez que esse interesse cessa, né, não cessa completamente, mas uma vez que a soja americana se mostra muito mais competitiva, porque a safra americana já está terminando de ser colhida, então no momento que ela se torna bastante competitiva para o mercado chinês, então o chinês tira um pouco de olho do Brasil, começa a voltar os olhos mais para a soja americana. A gente vê então logo essa desvalorização dos preços da soja brasileira no porto, né? A gente vê um ritmo de negociação muito lento nos últimos dias. O produtor não está querendo vender, o comprador não está querendo comprar. A gente vê um descasamento bastante forte, mas é basicamente esse o principal fator que explica. Então eu vou aproveitar esse finzinho de resposta, porque é isso, a gente vê esse comportamento, como você falou, o produtor está segurando, então assim, aquele volume de soja que ele não vendeu, agora ele está segurando para encontrar o melhor preço, a melhor janela, né, de oportunidade. Ao mesmo tempo também, então, existe essa cautela agora do comprador, até porque houve uma grande expansão, principalmente falando de China, né, já fez ali estoques interessantes, principalmente olhando ali, inclusive, para ração, né, para a atividade ali deles de criação de aves, que está crescendo muito. Como que esse descolamento, então, entre preço internacional e preço pago, dentro desse contexto, pode ser lido pelo produtor rural? Isso afeta a competitividade, afeta a rentabilidade? Como que a gente pode ajudar o produtor a ler esse cenário, então, de uma forma mais ampla? Inclusive esse produtor que está aguardando a soja e que ainda não colocou ela para jogo no mercado. Pois o produtor, para falar bem a verdade, o produtor
são poucos os produtores que ainda têm soja para comercializar, né? Porque, como eu falei, a gente está no período de entre safra, então é um período em que a disponibilidade de soja no mercado brasileiro é mais baixa naturalmente, é uma questão mais de sazonalidade mesmo, né? É, então, mas isso deve afetar bastante o que a gente vai ver ali com o início da colheita da nova safra, que deve começar em janeiro, se estender ali entre os meses de fevereiro e março, principalmente. É, o produtor, então, ele vai ter, ao que tudo indica, a gente pode colher mais uma safra recorde no comecinho do ano que vem. Aí o produtor começa a ficar numa situação um pouco mais delicada, porque aí ele vai ter que competir com a soja americana, que está entrando no mercado já, nesse mercado chinês, e o chinês ele vai estar querendo comprar soja americana também, se os termos do acordo que a gente viu entre Estados Unidos e China forem realmente cumpridos, o que pode fazer com que o comprador chinês tenha mais poder de barganha, né? Que faz com que, portanto, o produtor brasileiro acabe tendo que vender essa soja por um preço ainda mais barato do que ele poderia. Ainda assim, a gente vê essa queda nos bases, né, que a gente chama, que é o diferencial de preço entre Brasil e a principal referência, que é a Bolsa de Chicago, ela é, em partes, compensada com uma valorização do preço internacional, né? Que é, ou seja, o preço em Chicago, uma vez que com o retorno da China comprando dos Estados Unidos, os traders, né, na Bolsa de Chicago começam a ficar um pouco mais otimistas com o cenário de preço. Então, ainda assim, o produtor ele pode ver um cenário favorável se ele tiver uma gestão de risco bem feita. E temos falado bastante de gestão de risco aqui no Hora H do Agro. Para a gente encerrar, Rafael, eu queria colocar mais um componente nessa discussão, um componente Argentina, porque é isso, os produtores dos Estados Unidos, eles estavam incomodados com os produtores do Brasil e os argentinos, por conta da nossa capacidade de produção, de exportação, consequentemente. E havia uma sinalização ali de Trump, se aproximando com Milei na Argentina. Agora, quando ele volta a ser amigo e a ter diálogo com a China e a China volta a comprar dos Estados Unidos, a gente precisa ler isso aqui no Brasil, mas isso também mexe com os vizinhos argentinos e, por consequência, com o mercado global, né? Como que você faz, qual que é a leitura de cenário que você faz, incluindo os argentinos nessa equação? Pois é, aí a gente pode seguir, essa resposta pode seguir por dois pontos principais. O primeiro deles se dá em lembrar que sim, a Argentina é um produtor de soja muito importante no mercado global, porém a maior parte da soja que é produzida na Argentina é processada localmente, então ela é esmagada dentro da própria Argentina. A Argentina às vezes até importa soja de outros países como o Paraguai para realizar esse esmagamento e acaba exportando subprodutos, como é o caso do farelo de soja e do óleo de soja. O que a gente viu em algum momento ao longo do mês de setembro foi a Argentina tirando as tarifas de exportação, né, as retenções, como eles chamam, para diversos bens agrícolas, o que fez a China, então, comprar, de fato, o grão de soja, né, a matéria-prima do esmagamento, o que afetou bastante o mercado em Chicago. Agora, esse movimento ele não deve continuar, as retenções já foram retomadas, então essas tarifas de exportação já voltaram para o mercado. Agora, com a entrada da safra americana e esse maior interesse da China em comprar a safra americana, os Estados Unidos deve ser uma origem preferencial, e a partir do começo do ano que vem, com a entrada da safra brasileira, o Brasil torna-se essa origem preferencial. Então a Argentina daqui para frente vai ser muito menos competitiva no mercado do grão de soja mesmo, em comparação a esses outros grandes mercados. Outro fator importante, só para terminar, é a questão do peso argentino, né? A gente vê uma trajetória de valorização do peso nos últimos dias, depois da vitória do partido político do Javier Milei no último domingo. Então isso também acaba tirando um pouco de competitividade das exportações argentinas.